Bom dia, me chamo Marcos, sou residente de radiologia no Hospital Antônio Prudente. Queria agradecer ao Dr. Pablo, doutora Nina, pela oportunidade de apresentar esse tema, uma revisão, um artigo do jornal Brain, definições e classificação das malformações do desenvolvimento cortical de diretrizes práticas. Bom, as malformações de desenvolvimento cortical são um grupo de doenças raras, comumente com graus variados de deterioração neurológica, manifestando-se principalmente com atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral ou convulsões. O desfecho neurológico é extremamente variável, dependendo do tipo, extensão e gravidade da malformação e das vias genéticas envolvidas no desenvolvimento cerebral. Compreende um grande grupo heterogêneo de distúrbios da formação do córtex cerebral, causada por várias etiologias genéticas, infecciosas, vasculares ou metabólicas. Bom, antes de falar propriamente em si das doenças, do desenvolvimento cortical, a gente vai lembrar um pouquinho do desenvolvimento cerebral. E uma frase que parece cada vez mais verdadeira: o número de neurônios é definido no útero. Lembrando que o desenvolvimento cerebral ele ocorre de maneira coordenada, com uma série de transformações morfológicas durante o desenvolvimento embrionário. Todo esse processo ele se inicia com a formação de uma placa de células ectodérmicas, que se prolifera e se dobra gradativamente, formando o tubo cilíndrico conhecido como tubo neural. Esse tubo ele apresenta em sua extremidade vesículas encefálicas primitivas, que posteriormente, após uma série de transformações, formarão o sistema nervoso central. Na imagem nós vemos um desenho esquemático de como é esse desenvolvimento desde o tubo neural e o desenvolvimento de todo o sistema nervoso. Bom, e nesse processo de desenvolvimento cerebral, nós temos um processo fundamental, que é a corticogênese, a formação do córtex cerebral. A princípio, parece algo muito complexo, e é realmente complexo, mas não é impossível de entender o esquema, como as generalidades dessa formação do córtex. A gente vai lembrar aqui as células neuroepiteliais progenitoras, as células tronco totipotenciais neurológicas, elas vão estar na região da margem ventricular, nas regiões periventriculares, e essas células têm alta capacidade de proliferação, de diferenciação e de dar origem a todas as células do sistema nervoso do ser humano. Um momento. Então, nós vamos ver, então, que essas células precursoras, totipotenciais, células-tronco, na zona ventricular, que é essa zona mais acima um pouco da região ventricular, nós vamos ter, então, a célula neuronal totipotencial, e nós vamos ter um primeiro pool, que vai ser a primeira etapa de proliferação de células progenitoras. Então, essas células totipotenciais vai ter um primeiro pool. Esse processo de corticação, ele vai se iniciar no primeiro trimestre e vai se estender pelo segundo até o terceiro trimestre. E nós vamos ter esse primeiro pool, essa primeira proliferação dessas células totipotenciais, progenitoras, em uma divisão simétrica inicialmente. Nessa mesma zona, na zona ventricular, nós vamos ter um segundo passo, que vai ser então que essas células neuronais totipotenciais, progenitoras, elas vão, além de dividir simetricamente, elas vão se dividir assimetricamente. E nessa divisão assimétrica, elas darão origem às células neuroprogenitoras que vão dar origem às células neuronais. Elas também vão dar origem às células da glia radial, que vai ter um papel fundamental na formação do córtex, e também nas células basais progenitoras. Então, nós vamos ver, então, nessa zona ventricular, uma proliferação neuronal importante, configurando o primeiro pool de proliferação. E dois tipos de diferenciação, de proliferação. Uma proliferação simétrica, aumentando uma célula totipotencial a duas células filhas, e uma divisão assimétrica, dando origem a outros tipos celulares,
com fundamental importância da célula da glia radial. Então, os neurônios, essas células progenitoras, elas vão ascender das regiões mais profundas até onde se vai inserir a região cortical, nas superfícies, na região mais superficial pial, e essa ascensão se dá fundamentalmente pela presença da célula da glia radial. Ela vai emitir prolongações em direção a regiões superiores, e os neurônios, as células progenitoras, elas vão migrar através dessa célula glial radial. Na zona subventricular, que é essa zona em azul mais claro, existem também células progenitoras que já estão em ascensão, e nós vamos ter um segundo pool, uma segunda proliferação de células progenitoras, numa divisão simétrica, que vai da semana 11 à semana 27 aproximadamente. Esse é o terceiro passo, em células ainda progenitoras com alta capacidade de proliferação e diferenciação. Na ascensão dessas células progenitoras, através dos prolongamentos da glia radial, nós vamos ter, na zona intermediária, esse processo contínuo de ascensão e diferenciação celular. Ascensão e diferenciação celular. Lembrando que os dois pools iniciais já aconteceram na etapa anterior, na zona ventricular e na zona subventricular. E na camada subcortical, que é essa aqui em laranja, vai existir a formação do neurônio precursor. De maneira que os neurônios vão ascendendo e se forma a primeira camada do córtex. Essa primeira camada é essa mais externa, mais pial, que vai ser a camada número 1. Essa camada vai ser formada pelos neurônios de Kajal-Hertz, e eles vão expressar glicoproteínas que vão delimitar até onde é a expansão desse córtex. Ou seja, a camada 1 vai ser a última camada dessa codificação, e daqui não vai passar. Essa é a importância da camada 1. E os neurônios subsequentes, em processo de ascensão, vão formar a camada 6, depois a camada 5, a camada 4, a 3, a 2, e a 1 já vai estar formada. Todas essas camadas vão formar o córtex com uma estrutura hexalaminar na substância cinzenta. Lembrando que o processo de codificação e girificação ele vai se prolongar até o terceiro trimestre, e fundamentalmente nas etapas finais da codificação nós vamos ter o processo de girificação, que nada mais é a formação dos giros das convoluções cerebrais, que vão ter a função de aumentar a área de superfície do córtex, obviamente aumentando a capacidade de estabelecimento e de crescimento do tecido neuronal. Bom, isso aqui na microscopia a gente pode ver como acontece essa proliferação, divisão das células neuroprogenitoras através da glia radial e as suas subsequentes divisões. Na semana, essa microscopia, semana 18. Então, é um movimento em ascensão e de divisão. Aqui a gente pode ver a célula na glia radial, ela vai se dividir, ela vai ter uma divisão simétrica, dando origem a uma célula filha. E a ascensão pela glia radial.